para o norte e para o sul. E nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e assim se engrandeceu cada vez mais. Ok, vamos continuar. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Aqui está o carneiro, e aqui está o bode e o carneiro agora. Bonito? Diferente, né? Ainda mais quando a gente compara ele com esses animais que nós vimos, que Daniel viu no capítulo anterior. E ele vai dizer o seguinte: foi esse bode que tinha um chifre entre os olhos, foi na direção do carneiro, que tinha 2 chifres, que eu tinha visto antes no rio, e correu contra ele com todo o seu furor e poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha forças para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais, porém quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Um dos chifres, ou melhor, de um dos chifres, como que fala aí na sua versão? Aí fala de um dos chifres? Que versão que você tem que falar assim, de um deles? Essa versão é melhor, porque no original hebraico a palavra chifre no verso 9 não aparece. Você já vai entender já que eu vou explicar isso aí. De um deles saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra e alguns desse exército e das estrelas, e os pisou com os pés. Verso 11, ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe do exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e lançou por terra a verdade, e tudo o que ele fez prosperou. Vamos parar por aqui um pouco. Volta no verso 9, olha só. Vamos recapitular? Um carneiro e depois aparece um bode. Nós já percebemos 2 coisas, os animais aqui são diferentes do capítulo 7, sim ou não? Esses animais, lembra qual é a linguagem que agora o capítulo 8 volta a ser escrita? Judeus. Esses 2 animais são animais relacionados aos sacrifícios no santuário. Então perceba que agora até a visão que é dada a Daniel, é uma visão que especifica o povo judeu. E esses animais, o carneiro e o bode, eram animais sacrificados no dia do Yom Kippur, ou seja, no dia da purificação. Ah, pastor, eu não sei o que é o dia da purificação. Calma que você vai saber. E aí esse bode, ele começa a ir para cima do carneiro. O carneiro é forte também, mas o carneiro não consegue resistir à força do bode. E o bode consegue vencer o carneiro. E aí, o que acontece? Depois dessa guerra, o carneiro morre, fica só o bode. Aquele chifre único e grande que tinha, que foi fazer guerra contra o carneiro, cai, e no seu lugar surgem quantos chifres na cabeça do bode? 4. Esquece o carneiro agora a gente está com foco no bode. Aí 4 chifres. No verso 9, fala que nessa versão que eu tenho, fala assim, ó, e de um dos chifres saiu um chifre pequeno que começou a crescer. Só que tem um problema, nesse verso não tem a palavra chifre. Por quê? Você vai entender o seguinte, eu já vou dar um spoiler. Esses chifres são reinos e poderes, reinos que vão se levantar deste reino maior, desse império maior que é o bode. E quando fala que um chifre menor saiu de um dos chifres, muitos interpretam, e tem uma interpretação vigente, que é esse chifre pequeno é Antíoco Epifânio IV. Tá bom? Mas não se encaixa a essa interpretação por vários motivos. Primeiro, a gramatical.
Porque na gramática é o seguinte, o texto diz assim, de um deles saiu um chifre pequeno. Deles o quê? A gente tem duas coisas. A gente fala aqui, ó, nasceram 4 chifres para os 4 ventos da terra. De um deles saiu um chifre pequeno. Aí a grande pergunta que fica, saiu um chifre de um dos 4 chifres ou saiu um chifre de um dos 4 ventos da terra? Um dos 4 cantos da terra? Você percebe que a ênfase no capítulo 8 é sempre falando, ele fazia guerra e dava chifradas para a região sul, norte, você vê que ele vai falando isso aí no capítulo? Então os 4 cantos da terra têm uma relevância muito grande nesse capítulo. E é muito importante a gente entender isso, porque gramaticalmente, o chifre pequeno, a palavra keren, no hebraico, ela é masculina. E a palavra masculina, ela precisa concordar com uma das duas, ou com o chifre, ou com um dos 4 cantos da terra. Então essa ponta pequena que surge. Só que tem uma questão. Ela se harmoniza em concordância com ventos e não com os 4 chifres. O de um deles, o pronome deles, quando fala assim, de um deles é masculino. Precisa ser com dos 4 cantos da terra e não dos chifres. Que chifre querendo é feminino. Ficou confuso? Ficou confuso, né? Mais ou menos o seguinte. Nasceram 4 chifres para os 4 cantos da terra. A palavra chifre, feminino. A palavra 4 cantos da terra, ou os ventos, masculino. Só que no texto original não tem a palavra chifre. Então fala assim, de um deles saiu um chifre pequeno. Agora deles, esse pronome, é feminino ou masculino? Deles é masculino. Então se refere aos 4 ventos. Sabe o que Daniel está escrevendo? Que nasceram 4 chifres na cabeça desse bode. Mas de um dos 4 ventos, por isso que eu coloquei o chifre ali, o chat GPT não conseguiu me entender. Porque eu falei assim, tira o chifre, no chifre não nasce de chifre, chifre nasce de cabeça. Então tira ele do chifre lá e coloca ele por os 4 ventos, ele não conseguiu entender e colocou na barriga. Mas você está entendendo agora. Um dos chifres, esse chifre pequeno que começa a crescer, não nasce do chifre. Ele nasce de um dos 4 cantos da terra. E ele me mostra para onde e de onde ele vem. Porque esse chifre, ele fala que ele se engrandece, no verso 9, na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Da onde que ele vem? Ele vem do oeste ou do norte. Tá certo? E Antíoco Epifânio não veio dessas regiões. Porque é mais ou menos nessa direção. Se eu venho do oeste ou do norte, eu vou para o sul, eu vou para o leste e vou para a terra gloriosa. Mas eu não posso ir para onde eu estou vindo, certo? Vocês estão entendendo comigo aqui? Eu estou tentando falar devagar, precisa acompanhar, porque assim, a gente é muita informação que ele traz para nós. Esse chifre, ele vem de um dos 4 cantos da terra. Antíoco Epifânio não vem dessa região. Segundo, e tem outros muitos detalhes que eu não vou entrar porque a gente não consegue, mas Antíoco Epifânio não teve, ele foi um rei seleucida, e o império seleucida não foi algo significativo ao ponto de ser chamado império, mas foi um reino dividido naquela época, tá legal? Vocês já vão entender mais sobre isso. E aí, depois que isso acontece, Daniel tem uma visão, e aí a gente já vai entrar daqui a pouco. Vamos ver o que significa tudo isso. Verso 13, Daniel vai continuar com a visão. Você percebe que aquele chifre pequeno que surge lá da barriga do bode, que não é da barriga dos 4 ventos, ele faz guerra contra os santos, persegue, joga a verdade por terra, lança a verdade por terra, faz guerra contra o príncipe do exército, tá bom? Verso 13, depois ouvi um santo que falava. E o santo lhe perguntou, até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido? Percebe a preocupação aqui? Até quando a visão do sacrifício diário vai ser suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Uau! Você lembra o que ele fazia, esse chifre?
É importante que o chifre, esse chifre que surgia, ele fazia uma coisa muito curiosa. Ele fazia guerra, ele blasfemava contra as coisas celestiais e ele tirava o sacrifício diário, ele suprimia o sacrifício diário. O que é o sacrifício diário? Na realidade, a palavra sacrifício não aparece ali, aparece a palavra diário. Esse chifre, esse poder, ele suprimia o diário. Diário não é aquilo que a gente escreve, não. A palavra diário aí é a palavra tamid. Tamid era o serviço no santuário. Eram os sacrifícios feitos de manhã e à tarde. Eram os sacrifícios de intercessão. O tamid era aquele serviço no santuário que representava os sacrifícios, a troca dos pães ázimos, todo o serviço do santuário era chamado de tamid, que era o serviço diário. Esse poder blasfemaria contra o Altíssimo e ele usurparia o serviço no santuário. Para você lembrar, eu não sei se eu coloquei aqui a imagem do santuário para a gente entender um pouquinho, que é importante. Olha aqui, ó. Como que funcionava o serviço diário? O santuário, Deus ele foi detalhista em falar sobre o santuário. Êxodo capítulo 25, verso 8 e 9. Moisés, faça um santuário com aquilo que eu vou mostrar para você. Não fuja de nenhum detalhe, porque eu vou habitar no meio de vocês. Queridos, olha para mim. O santuário, quando nós fazemos um estudo específico do santuário, nós vemos que o santuário representa a própria presença de Deus. É a presença de Deus intercessora em todos os aspectos, o sacrifício, a intercessão, a expiação, tudo que Deus faz pela humanidade. Deus ele criou um santuário para que através da liturgia desse santuário nós entendêssemos o plano da salvação. Olha só que grave, porque esse chifre iria tirar e usurpar isso do Senhor e do príncipe do exército. Tá bom? Estamos juntos até aqui? Tá. Olha o que acontecia, você e eu somos pecadores. Naquela época como que funcionava? O sacerdote, naquele lugar onde tem o foguinho ali, ele fazia um sacrifício todos os dias pela manhã e no final do dia, da tarde. Essa intercessão, esse sacrifício subia, porque ele fazia esse sacrifício para dizer o seguinte: estou intercedendo por cada indivíduo aqui do povo de Israel. Ele, no final da tarde, também trocava as lâmpadas dali do candelabro, da menorá, trocava os pães ázimos e colocava novo incenso, trocava o incenso do altar de incenso. Ou seja, era um serviço todo que acontecia. E cada uma dessas coisas aponta para Cristo, sua intercessão, o trabalho do Espírito e assim por diante. Porque Cristo é o pão da vida, porque o Espírito Santo é a luz e Jesus é a luz do mundo. A fumacinha lá, o incenso subia como orações a Deus. O sacrifício era aquilo que acontecia, que o animal morria no meu e no seu lugar. Então o pecador chegava, levava um animal. Eu pequei, Daniel, pequei, e você é o sacerdote. E aí eu levava o animal, você fala, tudo bem, você pecou, confesse o pecado ao animal, e ele vai morrer no seu lugar. Aí eu confessava simbolicamente ali, e simbolicamente esse animal se tornava responsável pelo meu pecado. Por que fazia isso, Diego? Por que tinha que matar o bichinho? Porque a Bíblia vai me dizer que onde há pecado, há necessidade do quê? De sangue e morte. Porque o salário do pecado, então alguém precisava morrer. Certa vez eu li um autor que diz o seguinte, pastor José Pereira, escrevendo o livro A Cruz Antes da Cruz, ele falava assim, pecado não se perdoa, pecado se paga. E por que Cristo pode perdoar? Porque Ele pagou. Entende? Então a gente só tem o privilégio de pedir perdão e ser perdoado porque Cristo já pagou o preço do pecado. Qual é o preço do pecado? A morte. Então isso ia acontecer, fala filha. Mas se a gente não tivesse carneiro, cordeiro para colocar lá no altar. A gente tinha que arrumar um animal. Eles criavam animais, né? Eles eram pessoas que criavam animais. Então o que ia acontecer? Eles tinham os animaizinhos dele lá. Hoje a gente cria cachorro. Naquela época eles criavam bode, carneiro, essas coisas aí. Ovelha. Então imagina você pecar e pegar a Sky.
Fala, eu pequei, então agora eu vou levar a Sky e a Sky vai morrer no meu lugar. Você ia ficar feliz? Deus estava ensinando o seguinte: pecado gera morte. Então entenda que eu vou morrer no lugar de vocês, para que vocês possam ser perdoados um dia. Entende? E aí o que acontece? Chegava aqui, confessava o pecado, o sacerdote pegava o sangue do animal, aspergia e derramava no altar, levava para dentro, e tem toda uma liturgia. Sabe o que Daniel está falando? Que surgiria um poder, o chifre pequeno, que viria ou do oeste, do norte, e que usurparia isso do Senhor. E não mais Deus seria um intercessor, mas agora ele seria esse chifre pequeno. Vocês entenderam a problemática? Daniel fica tão angustiado que aí ele olha e vê 2 anjos conversando, e agora ele não vê mais, mas ele ouve. Ele fala: ouvi um anjo perguntando para o outro: até quando vai durar essa blasfêmia, essa guerra contra o príncipe do exército, e o sacrifício vai continuar sendo tirado, sacrifício diário, da questão do santuário? E o que o anjo responde? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Sabe o que significa? Durante o ano inteiro que os pecados eram levados para o santuário representa quem? Quem que o santuário representa? A presença de Deus. O pecado era levado para lá. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo o seguinte: o seu pecado agora é minha responsabilidade. Você não vai morrer pelo seu pecado, deixa que eu respondo por ele, porque Cristo vai morrer por ele. Porque quando Cristo morrer por ele, eu posso perdoar você, e aí então eu vou responsabilizar quem de fato é o culpado disso, que é o inimigo. E aí até lá, todo ano era levado, e um dia no ano acontecia algo que eles chamavam de o dia da expiação, ou o dia da purificação, ou o Yom Kippur em hebraico. O que fazia? Eles pegavam um carneiro e um bode. E nesse carneiro e bode, um carneiro era sacrificado, aliás era um carneiro e 2 bodes, um carneiro era sacrificado pelo sumo sacerdote, porque agora o sumo sacerdote ia entrar no lugar santíssimo, e aí tinha uma cortina, ali lá dentro, eu não coloquei aqui para vocês verem, mas tinha uma cortina, olha lá dentro aqui, lá dentro tinha uma cortina, igual essa daqui, que separava o lugar santíssimo do lugar santo, e o sacerdote, uma vez no ano, no dia que corresponde ao 10º mês, no décimo dia do 10º mês, começaria o Yom Kippur. O que ele fazia, o sumo sacerdote? Depois de purificado, pela morte do carneiro, ele ia e entrava no lugar santíssimo, ele passava dentro do véu com incenso, e ele entrava para cá, e ele ia fazer a intercessão por toda a nação judaica, por toda a nação israelita. E aí depois eles ficavam lá, todo mundo ficava aqui como? Nós estávamos aqui como esperando o sumo sacerdote. Nós ficávamos aqui atentos. Por quê? Porque ali naquele lugar ninguém entrava, em nenhum momento, só uma vez no ano. Porque lá estava a Arca da Aliança, lá estava a presença visual de Deus, que era o que eles chamavam de Shekinah, aquele brilho, aquele esplendor. Deus se manifestava ali, falava com Moisés através dali. E naquele momento todo mundo ficava atento. Por quê? Porque se o sumo sacerdote, o que ele fizer não for aceito, todos nós estamos condenados. E aí então o sumo sacerdote saía. Ele saía, e aí tinha uma eleição do bode. Um bode era para o Senhor, o outro bode era para Azazel, para a imundície. E nesse momento o bode que caía a sorte era para o Senhor, era morto. E ele pegava o sangue do bode, ia lá dentro do Santíssimo e aspergia diante da arca. Nesse momento ele saía e pegava o bode para Azazel e confessava os pecados sobre a cabeça dele. Só que ele não vai morrer, porque para perdoar pecados tem que ter derramamento de sangue, certo? E esse animal, como representa Azazel, ele não se refere ao que Cristo fez de sacrifício, ele tinha que ficar vivo. Só que agora era aquele momento em que o sumo sacerdote pegava todo aquele ano de intercessão e colocava sobre o bode Azazel, e o bode Azazel era levado vivo para o deserto. Vocês pegaram a ideia? Vocês percebem por que Daniel teve a visão do bode e do carneiro? Porque ele vai ser revelado a Daniel que um poder tiraria aquilo que representa o próprio Deus, que é a intercessão. E a partir daí,
Daniel fica inquieto. Quanto tempo, Senhor? 2.300 tardes e manhãs. Qual é o único lugar da Bíblia que repete tardes e manhãs? Criação. Gênesis, houve tarde e manhã. Eu quero que você lembre de uma coisa. O dia da purificação, o dia da expiação era um dia de juízo. E esse dia de juízo, nesse momento, quando ele fala até 2.300 tardes e manhãs, Deus está revelando a Daniel o seguinte: eu quero que você lembre do Criador de tudo. Eu quero que você lembre das tardes e das manhãs que Deus criou. Esse Deus que criou tudo, esse Deus é o Deus que te dá esperança de saber que vai ser feito justiça. E aqueles que são perseguidos por esse poder, aqueles que se perderam em meio a esse poder, eles serão vindicados. E lá em Daniel 7, a gente vê que depois os eleitos, eles vão herdar o reino de Deus. Vamos continuar lendo o capítulo, e aí a gente vai para finalizar o capítulo com alguns detalhes importantes. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Verso 15. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha aparência de homem. E ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Lai e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Ele veio para perto de mim, de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: Filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentido, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé e disse: Eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média. Olha que legal, agora ele já está falando qual é o reino. São os reis da Média e da Pérsia. O bode que peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os seus olhos é o primeiro rei. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Vamos entender até aqui. Quem que é porque agora aqui não tem. Quem que é o carneiro? Quem que é o carneiro? A Média, os reis da Média e da Pérsia. Vamos lembrar na visão do capítulo 7, quem que é a Média e a Pérsia aqui? Vocês lembram dos animais? O urso. Você lembra que o urso, quando ele se levantava, ele era maior de um lado do que o do outro? Ele se levantava maior de um lado do outro. Percebe que o mesmo detalhe é feito aqui. O carneiro tinha um chifre maior que o outro. E o último chifre que se levantou se tornou o maior. O maior é aquele que veio por último. Olha que interessante. No início da aliança entre os medos e os persas, o mais poderoso era o povo persa. Ou melhor, os medos. E aí eles eram mais fortes e os persas estavam linkados a ele, até que Ciro se levanta e começa a tornar a Pérsia mais poderosa do que os medos. Exatamente como fala na história. Você percebe, vocês que estão aí no fundo, percebem a profundidade desse livro? Ele fala dos detalhes. Ele fala que um chifre seria maior que o outro, e o maior se levantou por último. A Média e a Pérsia. A Média era mais forte. O que se levantou por último foi a Pérsia, e se tornou mais poderosa. Olha que coisa fabulosa. Só que ele fala do outro animal, do bode. Quem que era o bode? Era a Grécia. Aqui a gente não precisa interpretar, Daniel já está recebendo a revelação. Daniel estava no período persa, e ele já sabia que se levantaria um reino, que era o reino macedônio, que se tornaria a Grécia, e avançaria para cima da Pérsia, e ele falou o seguinte: ele viria com força, ele é a Grécia, e aquele rei, aquele chifre que estava na sua cabeça, era o primeiro rei. Quem que foi o grande rei que se levanta na Macedônia, assume o Império Grego e avança conquistando rapidamente tudo, que era a figura do capítulo 7, qual que era? Do leopardo. Era o Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, o rei da Grécia, avança rapidamente em direção aos reinos medos e persas.
Só que Alexandre, no auge do seu império, aos 33 anos de idade, ele morre. E quando ele morre, o seu império é dividido. E os reinos, no começo eram 6, 5, os reinos que terminaram essa divisão foram 4 reinos. Foram os Ptolomeus, ao norte da África, são os dos generais, né? Ptolomeu, Lisímaco, Cassandro e Seleuco. Quando a gente pega as direções de norte e sul, é exatamente de onde vieram esses reinos, queridos. O livro de Daniel é assombroso. E nesse momento, esse rei, ele morre, mas surgem 4, igual o leopardo com 4 cabeças. Só que agora, percebe que ele viu 2 animais, a Babilônia ele já não fala mais, porque a Babilônia já passou. E ele fala que vem um chifre, que vem de onde? Dos chifres do bode que nasce lá os 4? Não, gramaticalmente, contextualmente, historicamente, não se encaixa ao rei Seleucida, porque Seleucida, você viu que os reinos não seriam tão grandes e fortes quanto o reino da Grécia? Não é um império poderoso assim para entrar na história? Por mais que o Antíoco tenha feito coisas graves em meio ao templo, mas não se encaixa. Mas de uma região norte e oeste, vem um chifre. Qual animal que não foi falado? Lembra que dele vinha um chifre pequeno também, que caía 3 no lugar, e esse chifre se tornava forte, perseguiria os santos, jogaria a verdade por terra, lembra disso? Esse chifre vem da cabeça de um animal, que não é citado aqui, porque agora o foco de Deus para Daniel não é falar desse império. Olha aqui para mim, a importância não está no império agora, no império romano, que é o império que vem depois da Grécia. O que importa para Deus agora é o chifre pequeno, que é o Império Romano, que une e torna o seu poder a um aspecto religioso. E agora, o líder religioso, cristão, que é a religião que Roma vai assumir, esse líder religioso cristão, ele assume o poder e ele passa a ter proeminência sobre todo o ocidente da Europa, sendo fortemente confirmado pelo imperador Justiniano. Chega de informação, que senão fica muita coisa, você se perde comigo aqui. Eu só quero lembrar que esse chifre pequeno é o chifre que surge aqui em Daniel 8 também, de um dos 4 ventos da terra, de um dos 4 cantos da terra. E esse chifre, quando se levanta, ele vai fazer algumas coisas feias. Vamos terminar a leitura agora que a gente encerra. Ele fala no verso 18, verso 19 assim: eis que vou lhe contar o que há de acontecer nos últimos dias. Ele vai falar da Grécia e tal. Verso 22. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres no lugar dele, significa os 4 reinos que se levantarão deste povo, mas não com força igual a ele. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao seu máximo, surgirá um rei, cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis. Esse chifre pequeno, ele era poderoso por suas próprias forças? Sim ou não? O que fala aqui no texto bíblico? Mas não por sua própria força. Guarde isso aí na cabeça, guardará destruições terríveis, causará aliás, e prosperará naquilo que fizer, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído com intervenção humana, não, sem intervenção humana. Sabe o que Deus está dizendo para Daniel? O juízo que será feito contra esse poder não será uma ação humana, será sem intervenção humana. Daniel, será pelo poder do divino. E os últimos versos: a visão das tardes e da manhã que foi dada a você é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei, tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Espera aí, tudo foi explicado para Daniel, não foi?
Não foi tudo explicado? Quem era o carneiro, quem era o bode, quem era o chifre, não foi? Que parte da visão não foi explicada, Daniel? As 2.300 tardes e manhãs. As 2.300 tardes e manhãs, Daniel ficou inquieto, ele não sabe o que é. É a única parte da visão que ele não teve explicação. Eu quero convidar você agora, nesse momento, a lembrar disso, a guardar isso na sua cabeça, na sua memória. Qual é a parte que Daniel não entendeu dessa visão? 2.300 tardes e manhãs. Por quê? Porque quando nós estudarmos Daniel 9, vai vir um anjo e você não sabe o que vai acontecer, você vai ter que vir assistir. Porque o anjo vai colocar mais coisa para Daniel ver e mais coisa para ele entender. Mas uma coisa é certa, o anjo vem porque Daniel é muito amado, porque Daniel confia em Deus e Deus manda Gabriel para explicar aquilo que faltava para ele. E aí eu quero que você esteja aqui para a gente conversar sobre isso, para você entender por quê. Vamos fechar aqui comigo? Você aguenta aí 2 minutinhos? Olha, Daniel tem uma visão, começa a escrever em hebraico. Por quê? Porque ele vai apontar para o povo israelita. Ele vai falar de animais que eram relacionados ao dia da expiação. O dia da expiação era um dia de juízo. Era o dia onde Deus ia resolver os pecados e afastar o pecado da comunidade de Israel. A intercessão diária, ou o diário, intercedia pelos pecados individuais, mas o dia da purificação do santuário resolvia os pecados da nação como um todo. Era naquele momento que Deus ia ser vindicado por salvar a mim e você, por salvar cada israelita. É naquele momento que Deus ia falar o seguinte: olha, todos, né? Deus é justo, porque foi mostrado que Ele pode realmente perdoar pecados, porque Ele salvou a cada um de nós. E é nesse momento que o juízo aconteceria. E Daniel está vendo aquela situação, ele está vendo que esse chifre terrível tira de Deus a intercessão. É um poder do chifre pequeno, que vem do Império Romano, e agora o Império é Roma religiosa, ou como conhecem, ou como é descrito na história, Roma papal. E nesse momento haverá um poder que tirará, eu estou falando lá no tempo de Daniel, tá? A gente está viajando para o tempo de Daniel. Então Daniel está vendo o seguinte: haverá um poder que tirará a intercessão de Deus, e ele vai colocar sobre si, e vai se colocar no lugar de Deus. E agora ele vai fazer intercessão, ele vai dizer quem é perdoado e quem não é perdoado, ele vai falar o que você tem que fazer para ser perdoado, é ele que vai determinar as leis, é ele que vai determinar os tempos, é ele que vai jogar a verdade por terra e vai falar o seguinte: agora é uma nova verdade, é esse chifre pequeno. Quer conhecer sobre esse chifre? Continue vindo, continue vindo. Eu quero dizer para você que independente de propriamente o chifre, eu quero lembrar você que Deus diz a Daniel, mas haverá um juízo, e esse chifre que está tirando de Deus aquilo que compete a Deus, ele será julgado, e nesse dia vai haver justiça. Mas Senhor, quanto tempo? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos juntos aqui, para nós entendermos o que vai acontecer e como que o anjo vai explicar isso para Daniel, tá bom? E aí você vai compreender um pouquinho mais de quão fascinante é esse livro, e como que Deus deixou na história revelado para nós, para que a gente olhasse para a Bíblia e falasse: ali está um livro sério, um livro de Deus, um livro que foi revelado por um poder divino, não foi um livro escrito por mãos humanas. Queridos, Deus tem um plano para você e para mim. Você sabia disso? Você sabia disso? Deus tem um plano para mim e para você. E a única coisa que Ele espera é que o seu coração esteja pronto, porque Ele vai falar com você. Ele vai revelar para você aspectos incríveis do seu livro, para que quando você pegar a Bíblia na mão, você saiba que você não está diante de um livro qualquer. E quando você lembrar que você não está diante de um livro qualquer, todas as vezes que você abrir esse livro, todas as vezes que você acessar esse livro no seu celular, você vai ter uma reverência tal,
porque ali está contida a palavra do Eterno, de um Deus que revelou a história para que hoje pudéssemos dizer: louvado seja o Senhor, porque temos a esperança de um Deus que conhece a história e que nós não estamos reféns do acaso. Você crê nisso? Fique em pé que nós vamos orar. Eu louvo a Deus pela sua vida e espero que você entenda a profundidade da revelação deste livro de Daniel. Feche seus olhos comigo. Querido Deus, que livro extraordinário, Senhor. Todas as vezes que eu revisito esse livro, eu lembro que o Senhor é muito amoroso com a humanidade. O Senhor revelou especificamente a um homem o desdobramento da história em seus pormenores, uma parte importante da história, para que nós entendêssemos que um dia esses poderes humanos se tornariam um poder religioso que perseguiria os próprios santos, jogaria a verdade por terra, pisaria na lei, mudaria tempos e leis. Ele faria guerra contra o príncipe dos príncipes, porque usurparia algo que é somente do Senhor. Somente o Senhor é o nosso intercessor. Somente o Senhor pode perdoar pecados. Somente o Senhor pode nos salvar. Por esse motivo, ajuda-nos a compreender, Senhor, esse livro, para que esse assombro de detalhes nos mostre que vale a pena confiar nas promessas que esse livro tem para o nosso futuro. Essas revelações, Senhor, foi o futuro para Daniel, para nós é o passado, mas o livro do Apocalipse aponta para o futuro, e quanto mais temos credibilidade, quanto mais acreditamos, esse livro tem credibilidade, mais nós podemos nos entregar a nossa vida a Ti. Abençoa a sua igreja, Pai querido, e que esse estudo de Daniel traga importantes perguntas e reflexões. É a nossa oração, e eu quero entregar cada um dos Teus filhos aqui, em nome de Jesus. Amém. Vocês vão cantar? Quer falar? Nós vamos ter o nosso jantar agora. Louvado seja o seu nome, seja Deus por seu nome, porque você está aqui e pode agora ser abençoado pela refeição desta noite. Quem estiver assistindo, que Deus abençoe você. Mande sempre suas perguntas para a gente interagir e que o Senhor guarde a sua semana. Até mais.